Boa noite, eu me chamo Tayla, sou aluna do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí. Estou aqui para ministrar para vocês uma aula do primeiro ano do ensino médio, com o intuito de demonstrar o tema A Química da Vida. Essa é uma disciplina de estágio supervisionado, como já foi dito antes, do primeiro ano do ensino médio. O conteúdo é água, né? Água, o que é um tema bastante relevante para nós. Vamos lá, os nossos objetivos e o conteúdo da nossa aula. O objetivo principal é mostrar a importância da água para os seres vivos. A água que é importante, pois foi o princípio de tudo para nós, desde o início dos tempos. A água existe no nosso planeta, então a água é o princípio, o meio e quem sabe o fim, né, de tudo. A água está envolvida em tudo no nosso dia a dia. Vamos ao nosso conteúdo principal, que são eles: água e vida, água e o corpo humano, que estão atrelados, inteiramente atrelados, água e a proteção do corpo humano, água como regulador de temperatura, tanto temperatura ambiental quanto a temperatura do corpo humano. A água tem essa relação com a temperatura do corpo humano. Água como solvente e a relação da água com os sais minerais, que é muito importante, obviamente, né? Temos aí uma pequena introdução a respeito da água, vida e os sais minerais. A nossa introdução diz o seguinte, né? Que a água é um recurso natural e essencial, seja como componente bioquímico de seres vivos, como meio de vida de várias espécies vegetais, animais, como elemento representativo de valores sociais e culturais, e até como fator de produção de vários bens de consumo final e intermediário. O que é que isso quer nos dizer? A nossa introdução nos leva a crer que a água é essencial, tanto seja no nosso consumo pessoal no dia a dia, seja no consumo das indústrias, de grandes ou pequenas indústrias, seja no meio agrícola, tanto nas grandes fazendas como nas pequenas fazendas, no meio rural, na casa dos agricultores, dos criadores de pecuaristas, né? Nas pessoas, nos apicultores, né? Nas pequenas criações. Água é importante nas grandes e pequenas cidades. Sem a água não somos nada. Por isso, a tão preocupante discussão quanto à falta de água no nosso planeta. Isso é uma causa que devemos realmente nos preocupar até quando teremos água e água potável para o consumo, não só o consumo pessoal, mas como também o consumo de animais, como o consumo de empresas e vai muito além disso, né?
Vamos para o nosso próximo slide. Temos também a relação da água, que não deixa de ser fundamental de maneira nenhuma. A relação da água com o nosso corpo, a relação da água com o corpo humano, que é extremamente importante para a nossa sobrevivência. A água não é só importante no meio externo, a água é extremamente importante no meio interno, no nosso organismo. A água representa cerca de 70% do peso total do corpo humano e é fundamental para o transporte de substâncias como oxigênio, nutrientes e sais minerais. Além de levar nutrientes para as células, a água proporciona a eliminação de substâncias para fora do corpo. Esse é o caso da urina. Destaca-se também o papel da água na regulação da temperatura do corpo e na liberação do suor. Eu consegui deixar aí para vocês uma figura que demonstra que enquanto você consegue hidratar seu corpo, seu metabolismo trabalha para que ele mantenha-se sempre bem hidratado. Quando você mantém seu organismo ativo, ingerindo bastante água, ela ajuda com que o alimento converta a água em energia para o seu corpo, melhore o oxigênio para o seu corpo, faça com que os nutrientes e o oxigênio melhore o transporte das células, regula a temperatura corporal, né? Melhore o funcionamento do seu cérebro. Então, enquanto o seu corpo estiver ingerindo água regularmente, a sua saúde estiver em dia, você vai estar sempre bem com a sua saúde. Vamos falar agora na água relacionada à proteção do corpo. Você já reparou que os olhos estão sempre úmidos, independente de estarmos chorando ou não? A lágrima ajuda a manter os olhos lubrificados, retendo poeira e protegendo de outros incômodos que possam prejudicar a visão. Olha que interessante. Não é só nos olhos que a água age como lubrificante. Ela também está presente na saliva, evitando o ressecamento da boca e dos lábios, nas articulações dos ossos, diminuindo o atrito e o desgaste entre eles. Um exemplo claro, né, gente? Outra função da água no organismo é proteger de algumas substâncias ou seres indesejados, como alguns micro-organismos causadores de doença. O muco nasal, por exemplo, tem essa função. Já foi citado aí um exemplo claro, que é o muco nasal. Agora a gente vai falar da água como reguladora de temperatura. Isso é uma coisa bastante interessante. A água não é somente reguladora de temperatura corporal. Eu vou citar aqui um exemplo interessante para vocês. Ao aquecermos a água no fogão, podemos observar que o material da panela esquenta muito mais rapidamente que a água. Por outro lado, quando vamos à praia à noite, é muito comum que a areia esteja mais fria do que a água do mar. Alguém sabe por que isso acontece? Acredito que não, né? Esse fenômeno está relacionado
a propriedade física chamada calor específico, que define a quantidade de calor necessário para alterar a temperatura de uma substância. A água necessita de uma quantidade maior de calor que o ferro ou a areia para variar a temperatura e o fato de os seres vivos serem formados por muita água, portanto, faz com que a temperatura do corpo dos organismos não varie muito durante a entrada ou a saída de calor. Olha aí, um fato bastante interessante. Quem quiser depois dar uma pesquisada como funciona realmente a água como regulador de temperatura, tem várias pesquisas na internet que são bastante interessantes, que envolvem a física e a química, que vale a pena dar uma estudadinha, galera. Se vocês quiserem ir lá e dar uma pesquisada, vale muito a pena, porque é bastante interessante. Eu não frisei muito nesse sentido aqui, porque a nossa aula é de biologia, então quem se interessar pode ir lá, que vale bastante a pena, viu? Quero falar aqui para vocês agora da água como solvente. Por que a água é chamada de solvente universal? Porque ela tem grande poder de dissolução e é capaz de dissolver substâncias como ácidos, sólidos iônicos, gases, açúcares, proteínas, sais, dentre outras. Aí eu quero trazer para vocês exemplos de substâncias solúveis e insolúveis em água. Vou trazer aqui as substâncias solúveis em água. São elas: sais, açúcares, bicarbonato de sódio, vinagre, álcool, hidróxido de sódio, que aqui para nós é mais conhecido como soda cáustica. E as substâncias insolúveis em água. O que são substâncias insolúveis em água? Substâncias insolúveis em água são aquelas substâncias apolares. Essas substâncias apolares são substâncias nas quais as moléculas são desprovidas de cargas negativas ou positivas, ou seja, elas não são atraídas por moléculas polares da água, que contenham carga negativa ou positiva. Em contato com a água, elas não se atraem e se dispersam, é só isso que acontece. E são as substâncias que são insolúveis à água, são essas: óleo, petróleo, sulfato de chumbo, azeite e gasolina. São as que a gente tem mais contato, né? As mais comuns entre nós ali no nosso dia a dia, né? Ainda falando aqui para vocês um pouquinho da água como solvente, eu quero só frisar aqui que a água como solvente, ela tem uma grande relação com o aparecimento da vida no nosso planeta. Que o que é que acontece? Dependeu muito, dentre outros fatores, da capacidade que a água tem de dissolver diversas substâncias como sais, glicídios, proteínas e etc. Que isso permitiu, desse modo, que as reações químicas que sustentam os sistemas vivos e as dissoluções de substâncias que foram muito importantes para a ocorrência de certas reações químicas que facilitaram o choque efetivo entre as partículas, que além disso propiciou o transporte de substâncias entre as diversas partes das células ou de corpos, que propiciou no aparecimento das células vivas no planeta. E é por isso que um dos principais objetivos das missões espaciais enviadas a Marte até hoje
Entre outros fatores e entre outros planetas e entre outros corpos celestes, é descobrir a água em estado líquido ou até outras substâncias que possam evidenciar que já tenham existido ou que exista vida nesse ou em outros planetas, né? Existem muitos estudos em busca disso. Os cientistas querem muito saber se existem vida em outros planetas, principalmente em Marte, né? Eu quero agora falar aqui para vocês dos sais minerais. Os sais minerais eu não vou me prolongar muito porque essa é uma parte muito simples. Os sais minerais são simples, são coisas do nosso dia a dia e por isso eu trouxe coisas simples só para citar exemplos para vocês, tá bom? Os sais minerais aparecem de 3 maneiras diferentes nos organismos. Dissolvidos nas formas de íons na água do corpo, formando cristais, como o carbonato e o fosfato de cálcio, encontrados nos ossos que formam o esqueleto, combinados com moléculas orgânicas com ferro e na molécula de hemoglobina, que ajuda a levar oxigênio para as células, o magnésio na clorofila das plantas e no cobalto na vitamina B12. Então, isso são os sais minerais. O que são os sais minerais? Onde nós podemos encontrar os sais minerais mais comumente? No sal de cozinha. O sal de cozinha contém sódio e cloro. Esses elementos ajudam no equilíbrio dos líquidos do corpo e no funcionamento dos nervos e das membranas das células. Também existe sais minerais no macarrão. Olha só, no macarrão, nosso tão maravilhoso macarrão do dia a dia, que é feito de trigo. Trigo, para quem não sabe, é uma planta classificada como cereal. Esse grupo de alimento contém fósforo, potássio, magnésio e magnáses. Esse último ajuda a regular diversas reações químicas do organismo. Então, pessoal, é isso, né? Nossa aula vai ficar disponível para vocês aí no YouTube. O slide vai ficar disponível também, certo? Qualquer dúvida eu vou ficar disponível para vocês. Eu espero que tenha ajudado, tá bom? Foi um prazer. Até a próxima aula. Tchau, tchau.